10h30. Bruno Salles vai conosco agora, não para falar sobre a bola de cristal que gostaríamos de ter, mas para a gente poder falar sobre combustíveis. A gente trouxe aqui no assunto do Liberdade, né, diferentes posicionamentos, pontos de vista em relação ao assunto dos combustíveis, mas por enquanto é uma incógnita. O que será do futuro, né? O que será desse cenário de abastecimento de combustível nos próximos meses, Bruno Salles? Elisa, deixa eu colocar meu cronômetro aqui, que eu queria falar de dois assuntos aqui dessa sua pergunta. Perfeito. Um é da parte jurídica, né? O TSE, ele não aceita essa consulta, ele não dá uma resposta para essa consulta, ele não dá uma resposta de mérito, ele não conhece disso. Por quê? Porque é feita uma pergunta específica sobre a possibilidade de diminuir a alíquota, de subsidiar aí o combustível, tá? E vamos lá. O que está por trás disso? Eu acho que isso é importante a gente ver. O artigo 73 da Lei das Eleições, lá de 97, ele traz algumas condutas que são proibidas no ano da eleição, no período eleitoral ou 3 meses antes. Ele tem ali uma série de condutas, né? Entre elas está a do parágrafo 10º, que diz: no ano em que se realiza a eleição, fica proibida a distribuição gratuita de bens, valores ou benefícios por parte da administração pública. Ou seja, essa questão não é uma questão. O governo sabe que ele não pode fazer isso num ano eleitoral, como não pode fazer uma série de condutas, porque isso implicaria em uma violação à lei eleitoral. Então, para que levar isso para o TSE? Para estabelecer uma estratégia que esse governo fez várias vezes: jogar a bomba para o judiciário. E depois poder falar: olha, eu queria abaixar o preço do combustível, eu não pude porque o TSE não deixou. E isso aconteceu em várias vezes. Na pandemia, quantas vezes a gente não viu esse discurso? Olha, eu não posso combater a pandemia porque o STF proibiu o governo federal de fazer qualquer coisa. O que é mentira, né? O que o STF esclareceu uma série de vezes. Não, nunca, eu só apliquei a lei. Aqui também só foi aplicada a lei. O TSE, ele foi correto, ele foi legal a não entrar nessa pegadinha para que ele não respondesse algo falando o óbvio, falando o que está na lei, para que isso não fosse usado contra o TSE para dizer: olha, então a quem não está deixando abaixar o combustível é o TSE. O governo queria, mas infelizmente, novamente, o judiciário aqui impedindo a administração federal de governar. Agora, a gente indo para a esfera econômica, aqui a gente precisa tomar uma decisão, Elisa, uma grande decisão sobre se o Brasil, se a administração pública de hoje, se o governo Bolsonaro é um governo neoliberal, liberal nos moldes Paulo Guedes ou não. A questão é simples quanto isso. Porque se for manter essa agenda liberal, que foi uma agenda muito utilizada nas eleições, a gente tem que aguardar e esperar o cenário internacional melhorar e ponto. E não pode intervir. E não vai poder diminuir a alíquota, não vai poder mexer no preço da refinaria, que é o preço da Petrobras. Por quê? Porque a Petrobras é uma empresa de mercado e se você é neoliberal, você não pode aceitar que alguém vá intervir na Petrobras para que ela diminua os seus preços e a gente vai ter que aguentar esse preço lá em cima. Agora, se você quiser mexer nesses preços, e sim, é possível intervir nos preços. Tem consequências? Tem consequências. Dilma Rousseff pagou bastante por isso. Você vai ter que aceitar essas consequências e vai receber benefícios eleitorais também, porque o preço vai abaixar, só que o mercado não vai gostar nada dessa atuação, que é uma atuação muito interventora. Então o governo precisa entender o que ele é. E aí nós vamos saber o que vai acontecer lá na frente. Se ele quiser intervir no preço, se ele quiser intervir na Petrobras e o governo federal é o maior acionista da Petrobras, ok, a gente vai ter uma diminuição nos combustíveis, mas vamos pagar o preço disso na economia. E por fim, Elisa, eu queria colocar aqui, como o Boris trouxe, a questão sobre energias renováveis. É fato que nós precisamos melhorar nossas matrizes energéticas, né? O Brasil, na verdade, é um grande exemplo, tem uma matriz energética limpa muito grande, que aí no Brasil nós temos a matriz energética de usinas hidrelétricas, que ela é muito fácil de se utilizar aqui no Brasil, claro, com todos os impactos ambientais, não é uma energia perfeita, né? Mas nós não somos tão dependentes
dependentes disso, mas no caso dos combustíveis, nós ainda dependemos muito da importação, principalmente dos produtos oriundos do petróleo refinados, né? Nós temos que importar gasolina quando nós somos autossuficientes em petróleo, e isso é algo muito ruim. Então nós precisamos melhorar isso, nós precisamos de investimento nisso, investimento maciço nisso, o que ainda não tem. E investimento em energias renováveis também, essas energias limpas, inclusive o armazenamento de vento, que muita gente falou da presidente Dilma, mas são tecnologias que existem. Existem pelo menos dois tipos, né? A tecnologia de compressão de ar líquido e de armazenamento em rochas porosas. Isso são tecnologias que existem, tiraram muito sarro da presidente Dilma na época, mas isso na verdade são matrizes energéticas visionárias que podem ser utilizadas aqui no Brasil. E também a energia elétrica, a energia eólica, que a gente tem bastante no Nordeste, e outros tipos, como a própria energia das marés, que pode ser utilizada, é muito pouco explorado aqui no Brasil. Então o futuro, Elisa, depende de como o governo vai se comportar. Vai ser o neoliberal, vai deixar a gasolina andar pelo mercado ou vai intervir? Vamos ver o que vai acontecer. Elisa. Estaremos aqui, eu espero, acompanhando esse futuro, não é, Bruno Salles, e todas as transformações da sociedade. Esperamos estar aqui com muita saúde, vivos para isso. Esperamos. Até já, Bruno.